Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O alumínio metálico ele reage com o óxido de ferro, é o Fe2O3, segundo a equação. Observe que a nossa equação química já está balanceada. 2 mols de alumínio sólido reagem com o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, sólido, para formar o óxido de alumínio e formar também aqui o ferro do estado líquido no final. É meio estranho, né? Você ver o ferro líquido sendo formado, sendo que antes você tinha ele sólido. Ocorreu aqui um processo de fusão para este ferro, porque aqui nós temos uma reação que é altamente exotérmica, libera muito calor. Essa reação é altamente isotérmica, chegando a fundir o ferro que é formado, e por isso ela é utilizada pelas soldas, partindo-se de 123 gramas de óxido de ferro 3 e supondo a reação completa, a quantidade de ferro líquido formada é de aproximadamente... Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma comparação, né, entre a massa que a gente tem do óxido de ferro 3, ou óxido férrico, né? E o volume que vai ser formado aqui desse ferro líquido. Na verdade, de volume, deixa eu ver, partindo, citando lá, supondo completa a quantidade em gramas. Eu viajei aqui, né? Volume não. É a massa dele também. Então, a massa desse líquido que vai ser formada, né? Geralmente a gente utiliza volume nos gases, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, observe que você tem 1 mol de Fe2O3 para 2 mols de ferro. Percebam bem isso aqui, porque eu vou passar isso aqui para baixo. Primeira coisa, eu vou calcular a massa molar dos dois, né? Primeiro, tenho aqui o óxido de ferro, Fe2O3. Eu tenho, opa, faltou o E aqui, eu tenho o ferro e o oxigênio dentro dessa molécula. O ferro ele tem uma massa atômica igual a 56. Essa questão aqui ela não deu os dados para a gente, então você pode consultar na tabela periódica, tá? Do ferro é aproximadamente 56, é 55,8, alguma coisinha assim. A do oxigênio é 16, 15,999, né, que você encontra na tabela periódica, e a gente vai multiplicar as massas deles pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. Ou cada um desses átomos, né, dos elementos químicos aparece dentro da molécula. O ferro aparece 2 vezes, 56 vezes 2 é igual a 106, 112 na verdade, né? Então vai dar 112. 3 vezes 16 vai ser igual a 48. Somando aqui, 8 mais 2 vai dar 10, 4 mais 1 dá 5, mais 1 vai dar 6. 1 mais ninguém é 1. Então a gente tem 160 gramas por mol, como sendo a massa molar do óxido de ferro 3. Já com relação ao ferro, eu tenho aqui apenas ferro, eu tenho uma massa molar de 56 gramas para cada mol dele, tá? Como a questão, a gente tem 1 mol de Fe2O3 formando 2 mols de ferro líquido, a gente vai fazer uma comparação assim, ó. Com 160 gramas de Fe2O3, a gente tem a formação de uma massa de quanto? 56 vezes 2 são 112 gramas, né? Por que vezes 2, professor? Porque eu tenho 2 mols de ferro. Então, eu vou ter 112 gramas de ferro sendo formados a partir de 160 gramas de óxido de ferro. E o resto da equação? Não importa, gente. A gente só está comparando o óxido de ferro, que a questão me deu a massa dele, né, tá aqui, com o ferro líquido, que é quem eu estou tentando descobrir a massa. O resto não é importante para a gente. Tá? Então, aqui, quanto tem de alumínio, de óxido de alumínio, eu não estou utilizando na nossa equação. Então, só estou comparando os dois. Agora, a questão me deu quanto de massa de óxido de ferro? Ela me deu 123 gramas. Aí você vai vir aqui e vai falar, com 123 gramas de Fe2O3, qual é a massa em gramas que a gente vai ter de ferro? Regra de 3 para você descobrir isso. O x vai multiplicar por 160
o que vai dar para a gente 160x. E você vai ter o 123 multiplicando por 112. O resultado dessa multiplicação vai dar 13.776. O 160 está multiplicando. Se ele passar dividindo para o outro lado da equação, a gente descobre o valor de x. Então, x aqui vai ser igual a 160, na verdade, igual a 13.776 dividido por 160. X aqui vai ser igual a 86,1 gramas de ferro líquido, né? E é isso, pessoal. Descobrimos aqui a massa de ferro que vai ser produzida, que é basicamente o que a questão estava pedindo para a gente, 86 gramas aproximadamente. A letra C é a alternativa correta, aproximadamente 86 gramas. Então, foi pedido para a gente a quantidade em gramas de ferro produzido e a gente descobriu essa quantidade a partir da massa que a gente tinha do óxido de ferro. Esse aqui foi um exercício onde a gente fez uma relação entre a massa de um reagente com a massa de um produto, e aí você sempre começa utilizando a massa molar dos dois, você compara, tantos gramas por mol desse produziria tantos gramas por 2 mols desse, né? Porque eu tenho 2 mols e não 1. E aí, com a massa que foi me dada pela questão, qual é a massa que eu precisaria, né? Qual que é a massa que eu descobriria, que eu produziria neste caso. Então, a gente descobriu que são ali aproximadamente 86 gramas. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.